Olha aí, pessoal, que coisa, né? Primeiro escândalo do ano, primeiro escândalo do governo Lula 3.0, né? Claro que já tivemos outros casos escandalosos nesse governo Lula, é o que a gente espera, mas esse aqui é o primeiro escândalo policial que envolveu a PF indo aí na direção de alguém próximo do Lula, no caso aqui o ministro das Comunicações, né, o Juscelino Filho. Esse caso dele já está rolando há algum tempo, já havia toda aí uma investigação rolando nos bastidores, a gente meio que já sabia que a coisa ia caminhar nesse sentido, mas realmente a coisa foi formalizada agora, então várias buscas e apreensões foram feitas aí em 3 municípios do Maranhão e mais do que isso, né? O Luiz Roberto Barroso determinou o bloqueio de bens no valor de quase R$1 milhão do senhor Juscelino Filho, ministro do Lula, né? Então temos aí o primeiro grande escândalo a nível federal, a nível policial do governo Lula. Único? Certamente não, vai ter muito mais, esse aqui apenas abriu a porteira, mas vamos dar uma olhada então nos detalhes desse caso específico aqui, dessa situação que aconteceu. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, no dia de hoje, 1º de setembro, logo de manhã cedo, esse pessoal, 6 horas da manhã, eles já começam então a fazer as ações aí, né? A Polícia Federal, é a praxe, né? A prática comum deles. Eles deflagraram a operação aí Benesse, que tem como alvo aí principal o ministro das Comunicações do Lula, que é esse senhor aqui, Juscelino Filho. Ela acontece principalmente no Maranhão, que é um reduto eleitoral desse senhor aqui, inclusive a irmã dele, Luana Rezende, é prefeita da cidade de Vitorino Freire, né? Ela está atualmente afastada das suas funções por conta dessas investigações aí. Então foi deflagrada a operação hoje, na manhã do dia 1º de setembro, não sei que dia esse vídeo vai para o ar, mas o que aconteceu aí? Foram feitas ao todo 12 buscas e apreensões aí, 12 mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, e aqui a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque se tem o STF envolvido na história, é porque tem gente com foro privilegiado dentre os investigados, dentre aqueles que sofreram esse mandato de busca e apreensão. Pelo menos algum dos envolvidos aí tem foro privilegiado, não sabemos ainda quantos deles, né? Ao que parece aqui, não é o próprio ministro, no primeiro momento acreditou-se que ele de fato tivesse sido alvo de busca e apreensão, mas parece que não, né? A PF pediu de fato que ele tivesse essa apreensão, porém o Luiz Roberto Barroso aí não autorizou a PF a fazer isso, porém a Polícia Federal pediu o bloqueio de bens, R$900 mil aproximadamente aí, bens desse ministro Juscelino Filho do governo Lula, e aí sim o Barroso atendeu ao pedido da PF então, né? A operação foi deflagrada, conforme eu falei, em 3 cidades do Maranhão, né? São Luís, que é a capital, Bacabal e também Vitorino Freire, que conforme eu falei, é a cidade na qual, né, a senhora Luana Rezende, a irmã do Juscelino Filho aí, que é o ministro do Lula, da qual ela era prefeita até então, não é? O que está sendo investigado? Qual que é o objetivo da Polícia Federal nessa história? O objetivo deles aí, segundo eles próprios alegaram, é desarticular uma organização criminosa, olha só, quadrilha, né? Organização criminosa é o nome formal para a formação de quadrilha, que desviava verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, né? Então, os envolvidos também são suspeitos de fraude em licitação, um clássico, né? Isso aqui acontece a todo momento em qualquer lugar que tem verba pública neste nosso Brasil. Corrupção e lavagem de dinheiro. Isso aqui é a trinca dos casos clássicos de corrupção, principalmente no governo Lula. Começa fraudando uma licitação com os amiguinhos ali, aquela galera, aquele empresariado que já está mancomunado com o pessoal estatal, com os políticos, com os burocratas e tudo mais. Rola uma graninha para todo mundo nessa história aí, obras superfaturadas como é de praxe nesse caso, e depois esse dinheiro que chega aí e que é ilícito precisa ser lavado de alguma forma, tem que ser transformado aí vai da criatividade de cada um, ganha um presentinho aqui, uma empresa é contratada ali, uma consultoria é feita, palestras são conferidas, né, senhor Lula? Lula é mestre em dar palestras aí
milionárias, né? Então não se sabe ainda detalhes do que está sendo investigado, até porque eles estão buscando e apreendendo documentos e itens aí que possam ajudar nas investigações que estão em curso. Então, a Polícia Federal emitiu a sua nota aí dizendo o seguinte: a presente fase alcança o núcleo público da organização criminosa após rastrear a indicação e o desvio de emendas parlamentares, olha que interessante, né? Destinadas à pavimentação asfáltica de um município maranhense. Certamente você se lembra desse caso aqui, não me recordo se eu tratei aqui no canal, mas ficou um caso muito famoso lá, que tinha a pavimentação, né, o asfalto de uma estrada que passava num L ponto de uma propriedade desse pessoal aqui e tudo mais, né? Além da busca e apreensão, algumas medidas cautelares também foram colocadas aí, por exemplo, o afastamento da função pública, suspensão de licitações e vedação da celebração de contratos com órgãos públicos e ordens de indisponibilidade de bens, como aconteceu aí com o ministro, então, em pessoa que teve parte do seu patrimônio bloqueado, o que claramente indica que ele é um dos alvos, sim, nessa investigação. A coisa não é de agora, não começou neste mandato do Lula, já vem sido feita a investigação desde 2021, estamos na terceira fase da operação, que agora sim alcançou o núcleo público dessa organização criminosa, dessa quadrilha operando aí na Codevasf, fazendo desvio de verbas naquele esquema já muito conhecido, né? Então, isso não foi inaugurado no governo Lula, não indica que foi o Lula que deu o aval para que isso acontecesse, obviamente não é disso que se trata, porém, sim, Lula colocou no seu gabinete ministerial um cara que, pelo menos, podemos dizer já, não tem uma reputação ilibada, né? Não tem um passado assim que não o condene, né? Porque há fortes indícios, sim, de que ele tenha envolvimento nessa história, não apenas por conta de seus vínculos familiares aqui, mas porque até o próprio Barroso, ministro do STF, determinou o bloqueio dos bens de um ministro da República, né? Para pensar a gravidade desse caso, e é por isso que sim, o uso da expressão escândalo é muito pertinente nesse caso. É claro que se tratarmos da definição precisa da palavra escândalo, de acordo com o que está no dicionário, nós vamos ver que tem muitas outras coisas no governo Lula que se encaixam com isso, né, com essa definição. Não se trata do primeiro escândalo aí, sentido estrito, sentido preciso, né? Muitas coisas escandalosas já foram feitas, inclusive pelo próprio Lula. Para pensar aí, ele trazendo o Nicolás Maduro aqui para o Brasil, né, recebendo um ditador aqui com honras de Estado no Brasil. Isso é escandaloso, naturalmente. As viagens internacionais dele se hospedando em hotéis de luxo, isso é escandaloso. Os móveis lá do Palácio da Alvorada, extremamente luxuosos também, uma coisa escandalosa, não tenha dúvidas. O apoio do Lula à Rússia, as coisas que ele fala sobre a guerra da Ucrânia, são escandalosas também, então podemos passar o dia tratando de coisas absurdas que já foram feitas no governo Lula, mas a verdade é que do ponto de vista de investigação policial, este aqui é o primeiro caso. Vai ser o último só se o Lula sofrer impeachment amanhã, porque enquanto ele for presidente da República, vamos ver um acúmulo de escândalo sobre escândalo, porque é isso que acontece sempre nos seus governos, né? Lula sempre se cerca das piores pessoas que se possa imaginar. É uma coisa incrível, né? É incrível como tem gente que acredita que ele é inocente, que ele não sabia de nada. O cara só escolhe bandido para formar o gabinete ministerial dele. Olha o tanto de gente aí, tesoureiro do partido dele que foi preso, ministro dele que foi preso, senador aí que era o líder do partido do Lula no Senado que foi preso, todo mundo aí com o rabo preso, todo mundo devendo à justiça, todo mundo com problemas sérios nesse sentido, mas por algum motivo tem gente que acha que o Lula não está envolvido, não tem nenhum grau de envolvimento nessa história. Então é óbvio que o Lula sabe com quem que ele está lidando, ele conhece as pessoas que ele está colocando nos seus gabinetes ministeriais e ele lida muito bem com essa situação porque ele próprio é um bandido, né? Ele tem um passado que o condena, um passado que o condenou inclusive à cadeia, que o colocou atrás das grades. Então
Nada mais a se esperar de um governo feito por um corrupto, né, um cara condenado pela justiça, do que ele se cercar de pessoas de sua laia. Então, o senhor aqui, Juscelino Filho, ao que tudo indica, está inaugurando, né, pode-se dar o prêmio dele, o primeiro escândalo do governo Lula 3.0, mas não vai ser o último. Daqui a pouco vai ter mais um monte de gente do ministério do Lula, do gabinete ministerial dele, compondo o quadro escandaloso do seu governo, até porque o que não falta são ministros nesse governo, né? Agora já temos 38 ministérios, não é isso mesmo? O número não para de aumentar, são muitas boquinhas para serem aí atendidas pelo gabinete ministerial, e ainda não começou as coisas nas estatais, ainda vamos ver muita coisa nesse sentido acontecendo. Primeiro escândalo policial, mas certamente conhecendo o passado do Lula, conhecendo o seu partido, conhecendo várias figuras que estão compondo aí a sua base, o seu gabinete, podemos esperar muitos outros escândalos acontecendo no futuro, porque se tem algo que o Lula sabe fazer muito bem é se envolver em escândalos, principalmente aqueles que tratam de licitações, né? Conforme eu trouxe aqui, conforme eu citei mais cedo neste vídeo, o modus operandi dessa quadrilha que está sendo investigada pela PF é o modus operandi do PT, como sempre acontece. Corrupção, lavagem de dinheiro, fraude em licitações, aquela coisa ali, joguinho de amigos, tudo isso para encher o bolso de empreiteiros, para encher o bolso aí de empresários corruptos, bandidos também, como os políticos, e para girar o caixa dos partidos, financiar muitas campanhas políticas e, é claro, bancar o luxo dessa galera que vive exatamente disso, né? De fraudar e assaltar os cofres públicos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.